E aí, meus queridos, tudo bom? Voltei, não é? Com a nossa física. Só que essa nossa física aqui, nós vamos trabalhar o capítulo 13 e 14, continuando a associação de geradores, tá bom? Nós trabalhamos, nas nossas aulas anteriores, a questão da resolução de questões, como o gerador se comporta, a curva, né, do gerador, tá certo? O gráfico do gerador. Hoje nós vamos associar esses geradores, vamos aprender a associar esses geradores. Professor, como assim, cara? Vocês já observaram que quando você compra um aparelho que ele funciona com pilha seca, você precisa associar essas pilhas. Você pode perceber que geralmente você coloca uma do lado da outra, não é? Você faz isso aqui, ó. Você pega uma pilha, tá? E você coloca uma do lado da outra. Aí você pensa que essa associação está em paralelo. Nem sempre. Ela pode estar em série, tá? Existe uma fiação que faz uma ligação entre os polos. Ou melhor, na verdade, olha, nossa associação está em série. Professor, tem diferença, cara, de associar geradores em série e em paralelo? Tem diferença, tá bom? Vamos ver essa diferença? Vamos ver como é que funciona? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, a associação de geradores, você pode associar geradores de duas maneiras, tá? Em série ou em paralelo, tá bom? Professor, eu posso colocar de forma mista? Se você colocar de forma mista, os geradores em paralelo, o que tem a menor força eletromotriz funciona como um receptor. Então, eu não lhe indico a fazer isso. Tá? Eu não aconselho você a colocar geradores de forma mista. Ou você associa eles em série, tá? Que é o mais utilizado hoje em dia, ou em paralelo, que raramente ele é utilizado. Professor, por quê? Porque ele tem vários empecilhos. Por exemplo, quando você associa geradores em paralelo, quando você coloca uma pilhazinha em cima da outra, associando os polos do mesmo lado, ou melhor, em paralelo, o que acontece? Primeiro, os geradores precisam ter a mesma força eletromotriz. Se um deles tiver força menor, ele funciona como um receptor, tá certo? Segunda desvantagem, mesmo você desligando o aparelho, eles continuam funcionando. Ou melhor, existe uma grande probabilidade do sistema descarregar, tá? Mesmo com o aparelho desligado, ou melhor, você precisa retirar esses geradores do aparelho, você precisa retirar as pilhas ou desconectar as pilhas do aparelho. Já é uma desvantagem, tá certo? Professor, qual é a vantagem? A vantagem é que ele perde menos energia, tá? E ele vai economizar uma energia, tá bom? Ele tem uma economia maior de energia. Assim, quando eu falo de economia maior, não é tão diferente com relação à associada em série, tá bom? Bom, vamos entender como é que funciona a maneira quantitativa. Bom, da maneira quantitativa, quando você coloca geradores em série, o que acontece? Nós temos alguns elementos de um gerador. Quem são eles? A força eletromotriz, tá? Lembre-se que a força eletromotriz é a DDP máxima, tá bom? E a força eletromotriz, nós temos, se você coloca esses geradores em série, essas forças eletromotrizes, o que acontece com elas? Coloquei um esquema aqui, olha, elas se somam. Tá bom? Ou melhor, a força eletromotriz resultante vai ser o quê? Vai ser uma somatória, uma resultante da somatória das forças eletromotrizes de cada gerador. Tá bom? E a resistência interna, professor? A resistência interna também vai dar uma somatória. Resumindo, nós vamos ter um efeito Joule maior. Ou melhor, essa associação ela esquenta mais, tá? Ela produz mais energia térmica. A perda de energia no corpo do gerador, ela tende a aumentar, tá bom? Porque o efeito Joule ele vai aumentar com a somatória das resistências internas, tá bom? Bom, qual é a próxima característica? A corrente é a mesma, tá? A corrente que sai aqui, ó, do primeiro gerador e passa para o último gerador, essa corrente é a mesma. Ou melhor, uma única corrente passa pelo corpo dos três geradores, ou de todos os geradores em série, é a mesma corrente. Então, a nossa corrente resultante aqui é a mesma para todos, tá bom? Então, quando você olha para a equação geral desse gerador, a DDP, ela vai ser uma resultante de quê? Ela vai ser uma resultante da somatória das forças eletromotrizes menos a somatória das resistências internas multiplicado pela corrente que é a mesma. Tá? A corrente é a mesma para todos. Então, você vai gerar essa DDP resultante. Tá certo? Ela é gerada através da somatória
das forças eletromotrizes e das resistências internas e também mantendo-se a corrente constante, ou melhor, ela é atravessada pela mesma corrente, tá certo? Professor, e a associação em paralelo, cara, qual é a diferença que nós temos? A diferença da associação em paralelo é que a corrente aqui ela já sofre uma divisão, tá bom? Não é a mesma corrente, tá certo? Ou melhor, a corrente total que atravessa o sistema são correntes que passam de gerador em gerador. É uma parte para cada gerador. Como os geradores precisam ter a mesma força eletromotriz, então a corrente do gerador 1 é a mesma corrente do gerador 2 que é a mesma corrente do gerador 3. Então eu posso dizer que a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3. Só que a corrente que sustenta o sistema é uma somatória dessas três correntes. Como assim, professor? Como é que funciona? Tá aqui, olha. A corrente total é a corrente do gerador 1 mais a corrente do gerador 2 mais a corrente do gerador 3. É a corrente que sustenta o sistema. Professor, por que você acabou de falar que as correntes têm que ser iguais, mesmo sendo somadas? Porque se você colocar um desses geradores com DDP, com força eletromotriz menor, ele funciona como um receptor. Em vez de ele fornecer energia, ele acaba consumindo a energia dos outros geradores. Tá? Bom, essa é a desvantagem. Você não pode colocar uma força eletromotriz diferente. Tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui também? Você pode observar que a força eletromotriz para eles é a mesma. Tá bom? Ou melhor, é constante. Não soma, como aqui nos geradores em série. Tá certo? Professor, e a resistência, cara? Aí vem a segunda vantagem, que não é tão vantajosa. Tá bom? A resistência ela diminui. Ou melhor, já que os três geradores são iguais, a resistência deles é dividido pelo número de geradores. Ou melhor, a resistência diminui, o efeito Joule diminui, tá? A associação esquenta menos. Ou melhor, nós temos uma economia aí de energia, mas essa economia não é significante se você comparar com a associação em série, tá certo? Então, aqui você pode observar que nós temos comportamentos diferentes para associação em série e associação em paralelo, tá? Se você observar, eu coloquei um esquema para você aqui da associação em série, e aqui nós temos um esquema da associação em paralelo. Associação em série, o efeito Joule é maior. Associação em paralelo, o efeito Joule é menor. Associação em série, as correntes são iguais. A corrente que atravessa o sistema aqui, olha, é a mesma, tá bom? Aqui na associação em paralelo, a corrente ela se quebra em partes iguais, tá? Só que lá no final ela faz uma junção, tá bom? Bom, qual é a mais vantajosa? Associação em série gera energia, uma energia maior, que é uma força eletromotriz maior, tá bom? A corrente ela não sofre divisão, tá certo? Ou melhor, você pode colocar aqui elementos diferentes, tá? Que eles vão gerar energia, tá bom? Porque vai ser uma somatória das forças eletromotrizes. Então, podem ser elementos diferentes. As resistências também vão ser somatórias. Eu posso colocar elementos diferentes, tá certo? Mas a corrente, ela vai sofrer um equilíbrio, porque a corrente que passa por eles é a mesma, tá certo? Bom, pessoal, nós vamos retornar, tá certo? Na nossa próxima filmagem, já resolvendo algumas questões sobre geradores em série e geradores em paralelo. Eu vou mostrar para vocês a situação e um cálculo como você deve tratar essas questões, tá bom? Valeu, um forte abraço.